Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Sara Manines e hoje a gente vai falar sobre uma série que eu fiquei apaixonada. Simplesmente não tem outra definição para falar de The Alienist que não seja essa. A nossa série The Alienist é uma série da TV norte-americana, é uma série também produzida pela Netflix maravilhosa, que TV deve produzir essa série. E ela é inspirada no livro do autor Caleb Carr, eu acho que se pronuncia assim o nome dele. O nome do livro é The Alienist. Não existe nada mais misterioso do que a mente de um assassino, se eu não me engano o nome é esse. A série The Alienist, basicamente, ela vai se passar em torno de uma trama em que acontecem alguns assassinatos, estão acontecendo uns assassinatos assim, muito semelhantes, já se caracteriza como assassinato serial killer na época. Eles ainda não usavam esse termo, mas já se estudava essa característica de alguns tipos de assassinato em que aconteciam de uma mesma forma, com o mesmo tipo de pessoa. How does one nourish the ability to murder in such a depraved and ruthless manner? His acts are so ratchet, so evil. E naquela época estava ainda sendo estudado essa parte da psicologia criminal, então não tinha muito um parâmetro para isso na época, né? O alienista, basicamente, se vocês não sabem o que é, naquela época era chamado de alienista. É o que é o psicólogo que a gente conhece hoje, o psicólogo, o psiquiatra. E as pessoas ainda eram muito descrentes do que era a psicologia, né? Então era muito... Quem tinha patologias mentais naquela época era considerado louco, então ia pro manicômio, enfim, lá ficava. E o alienista, ele estuda, né, essas patologias mentais e também ele tem essa compreensão de comportamento, da questão de como o cérebro funciona, né, em torno do nosso comportamento. É bem interessante a perspectiva que a série passa de como se deu início, né, nessa profissão. E ele era conhecido como charlatão, muita gente não acreditava no que ele fazia, no trabalho dele, enfim, ele era contra a igreja, inclusive a igreja odiava ele, eram duas coisas que não se batiam, assim, ele evitava, inclusive, encontrar. Então, o Leslo, o nome do personagem é Leslo Chrysler, que eles chamam de Dr. Chrysler. Let me introduce you to Dr. Leslo Chrysler. I've read your work. I found it fascinating. Most of it. Que no início ele é o protagonista, que vai girar ali em torno dele, e alguns outros personagens que vão tomando o protagonismo ali, que são os personagens secundários, a gente chama, né, não é bem o protagonista, mas são personagens secundários que tem bastante protagonista. A gente chama de protagonistas também porque eles aparecem muito. E eles ajudam o Leslo, né, que logo de início o Leslo, ele não tá autorizado a participar das investigações criminais que acontecem, então ele atua muito ali na curiosidade, né, muitas vezes ele consegue entrar na cena do crime, dar uma olhada, conseguir mais ou menos entender o que tá acontecendo. Enfim, a série ela vai passar em torno disso, ela vai passar em torno desses assassinatos. O Leslie consegue ter acesso a esses assassinatos após o comissário de polícia, ele finalmente achar muito estranho que esses assassinatos estejam acontecendo e sendo engavetados. There's only so many times the police can look the other way. Eles são engavetados por um motivo muito óbvio. Primeiro que eles suspeitam que quem esteja cometendo esses crimes talvez pudesse ser uma pessoa de classe alta, então eles não mexem, a polícia naquela época, até hoje em dia a gente, né, sabe que existe corrupção, mas naquela época eles não mexiam com as pessoas de classe alta, então se fosse qualquer suspeito, eles jogavam por baixo do tapete, ou arrumavam um pivô e outra pessoa pra colocar a culpa. E outro motivo muito óbvio também era que as crianças que estavam sendo assassinadas, crianças e adolescentes, eram crianças que se prostituíam, e eram meninos que se vestiam de meninas, que naquela época pra eles era abominável, tanto ser homossexual, tanto se vestir de mulher, quanto se prostituir, né? Então, enfim, são várias questões ali. Who's gonna die now then? It's another boy whore. Só que aquilo continuava acontecendo, até porque é um serial killer, não vai parar de matar só porque sim, né? A gente sabe que isso não acontece. Então, esse comissário, ele percebeu que estava acontecendo esse descaso, né? Eles simplesmente não queriam achar quem era o culpado, e crianças e adolescentes continuavam morrendo, e brutalmente, porque assim, os assassinatos eram bem brutais. O assassino, ele tinha uma forma de matar muito brutal, então ele arrancava o genital, ele tirava o coração, e o Leslie começa a ter acesso a esses casos por causa do comissário. Só que depois informações vêm de cima e as pessoas falam que não querem mais que o Leslie intervenha, até porque ele não é policial. Gentlemen,
You have made yourself a wide variety of very powerful enemies. Então Leslie começa a agir por baixo dos panos. E quem vai fazer essa ponte, quem vai fazer essa mediação e quem representa o comissário Theodore Roosevelt, que é o nome dele, vai ser a Sarah Howard, que é ninguém mais, ninguém menos, né, meus amores, do que Dakota Fanning. Maravilhosa, perfeita, nunca errou. Aquelas. The files were kept hidden. I found them only by chance. Eu gosto muito dessa atriz, mas não panfleto tanto assim, mas eu acho que ela tá muito maravilhosa nessa série. Eu amo a personagem da Sarah Howard, eu acho que ela é muito bem construída. Ela é a secretária do Theodore, do comissário de polícia. Ela é quem tá presente em várias partes da investigação, porque o Theodore Roosevelt, que é o comissário, não pode estar. Ela é quem consegue as informações, ela é quem repassa tudo pro Leslie. E ela sabe que aquilo pra ela é um espaço muito importante. Por quê? Porque ela quer atuar realmente dentro da polícia e não só como secretária. Então, a partir disso, ela começa a trabalhar junto com o Leslie e ela é muito estratégica, ela é muito perspicaz, ela consegue acompanhar o raciocínio dele, diferente dos outros personagens que estão dentro da série, que a gente tem alguns personagens que participam bastante também. A Sarah, ela é a que mais consegue acompanhar o raciocínio do Dr. Crazy em relação ao comportamento, a psicologia de como funciona a mente de um assassino, ou como o que pode ter levado ele a tomar determinada decisão, ou fazer aquilo, ou assassinar de determinada forma. Ela tem essa percepção muito afiada, eu posso dizer assim. Então eles entram nessa investigação, a gente tem a participação também de outro personagem, que é o John Moore, que é assim, ele é um desenhista e jornalista, e ele é chamado pelo Dr. Crazy pra poder desenhar os assassinatos com mais detalhe, porque tinha fotografia naquela época, mas o acesso um pouquinho mais complicado. E como o Dr. Crazy também precisava de coisas um pouquinho mais detalhadas, que às vezes a fotografia naquela época não conseguia pegar, ele pedia pra que o John Moore desenhasse. No começo o John Moore acaba ficando assim, super impactado, porque ele é bem sensível emocionalmente também, até porque ele tem essa sensibilidade de artista. Assistindo a série você vai saber que ele é bem artístico, que ele é bem emocional e tudo mais. Inclusive ele é um personagem super fofo, tem hora que eu quero abraçar ele por ele num potinho, porque assim, ai nossa, se não fosse a Sarah, gente, ele ia ser meu personagem favorito. No começo ele não quer participar, né, porque ele sabe que além de não ser da alçada dele, uma coisa que ele poderia fazer, ele não quer participar justamente por ser muito complexo, né, muito difícil pra ele lidar com crianças assassinadas, ter que ficar desenhando aquilo, é muito complicado, muito pesado. Mas depois ele, como jornalista, aí ele é artista, mas como jornalista ele não consegue sossegar, gente. Aí ele quer descobrir quem é o autor, quem é o serial killer, quer ajudar realmente a acessar esses casos. E também ele sabe que tem muita corrupção por baixo, então como jornalista, ele acaba não conseguindo sossegar o facho. E ele é um cara muito altruísta também. E dentro da série a gente vai ter mais dois personagens que eles participam bastante também. Eu não vou lembrar o nome dos dois personagens, mas eles trabalham dentro do laboratório, então eles trabalham mais com a parte investigativa científica, então com digitais, no laboratório, direto com o corpo. Eles também fazem a parte de autópsia, que é muito legal também. Naquela época que já fala um pouco sobre o desenvolvimento da ciência dentro da investigação forense. E voltando da Sarah Howard, ela é inspirada, né, o autor do livro, ele se inspirou realmente em uma pessoa existente, né, uma história real, da nossa primeira detetive da história americana, que ela chama Isabella Godwin. Eu nunca tinha ouvido falar dela antes, eu acho que provavelmente algumas pessoas que entendem ou que leem mais sobre parte de forense, investigação e se atentam mais a esse assunto mais a fundo, provavelmente devem conhecer elas, mas assim, eu fiquei, cara, como que eu não sabia que essa mulher existiu? É claro que eu sabia que existia a primeira mulher que provavelmente deve ter dado início, estopim a isso, mas eu não imaginava que realmente ela estava retratada na história, porque a gente sabe que muitas vezes as primeiras mulheres que realmente participaram da história, elas elas foram apagadas, não existem registros de fato de vários acontecimentos. Então fiquei muito feliz em saber que esse registro inclusive é existente, que ela foi destacada, e o fato dela ter sido inspirada nessa detetive que existiu na primeira detetive americana é o que faz a história ficar ainda mais interessante, principalmente o que eu falei pra vocês. E a série ela tem esse plot twist muito interessante de personagem. A gente tem o protagonismo do Leslie, do Dr. Crazy, mas aí a personagem da Sarah Howard, ela vai crescendo, e tendo crescimento, e a gente começa a ter um destaque em torno, né, dessa perspectiva dela sendo mulher, né, na época de 1890, e ela era uma mulher que não tinha interesse em casar, não tinha interesse em ter filhos, ela já era uma mulher de posses, porque a mãe dela faleceu, o pai dela também, então ela era uma mulher sozinha e tudo que tinha da família dela ficou pra ela. E na
segunda temporada a gente tem um aprofundamento nisso, a gente tem realmente uma mudança de protagonismo bem grande. E o final da segunda temporada, gente, olha, ó, dá até arrepio. Juro pra vocês, o final, a segunda temporada chegou, eu não conseguia parar de arrepiar, ó, o meu rosto tá arrepiando. Cara, muito, muito, muito forte, a mensagem muito forte, a personagem muito forte. A gente tem uma segunda personagem também, que eu queria muito mais destaque dela, infelizmente não teve tanto destaque, que é uma personagem de uma mulher negra, também que ela é estudada, naquela época é muito difícil, o pai dela trabalhava pro Dr. Price, o Dr. Price fez com que ela pudesse ir pra faculdade e ela conseguiu estudar, e ela era uma mulher muito perspicaz, muito inteligente, inclusive estava estudando advocacia, se eu não me engano, então é outra personagem que tem uma construção muito boa, infelizmente pouco explorada, porque ela realmente era uma personagem secundária na história, mas que ela foi tomando um destaque ali, ela teve participação também na investigação, mas infelizmente não tanto quanto eu gostaria. Eu queria que ela fosse uma das personagens que tivesse tido muito mais destaque, porque ela tinha muito potencial, tanto a personagem quanto a própria atriz que fez a personagem ficar maravilhosa também, porque eu não conhecia aquela atriz, mas assim, incrível. Inclusive o elenco dessa série é um elenco pesadíssimo, um elenco muito bom. Os atores parecem que nasceram pra fazer os personagens, assim, sabe aquela sensação de que não tinha outra pessoa pra fazer aquele personagem? É aquela coisa, né? Quando você vê o Homem de Ferro, você vai associar ele com o Homem de Ferro, o que fica ruim também algumas vezes pra alguns atores, porque o ator acaba ficando preso, não consegue fazer outras coisas, porque as pessoas não conseguem desvencilhar a imagem dele daquele personagem, eles acham que ele é o personagem. E é bom, ao mesmo tempo significa que a sua atuação foi incrível, que a sua conexão com o personagem foi maravilhosa, mas, porém, todavia, entretanto, pode ter alguns problemas nos seus papéis futuros. Mas nesse caso não se aplica. E a série, gente, ela tem uma fotografia maravilhosa, o figurino é incrível, a ambientação é maravilhosa, eles conseguem realmente captar essa essência de meados de 1890, de Nova York na época da industrialização. O que impacta logo de início é o assassinato, e logo de cara você já vai ver o corpo da pessoa, do menino assassinado, mostra um pouco mais explícito, a série era um pouco mais crua, tem essa coisa um pouco mais pesada, então pra quem não tem estômago não é legal, mas pra quem já consegue lidar melhor com esse tipo de conteúdo, então ok. Porém, não sei, ela me lembra muito a Edgar Allan Poe. Se vocês já assistiram Corvo, assim, pelo menos pra mim tem uma referência muito grande de Corvo, que é uma questão, é um suspense, mas é um suspense romantizado, que lembra muito romance policial. É bem interessante essa junção das duas coisas que fica ali no meio, não é nem muito carnificina, não é nem nada muito explícito, mas também não é nada tão romance policial mesmo, tão romantizado, a gente fica ali no meio termo. E a exploração dos personagens é muito boa, a construção dos personagens, a gente tem o desenvolvimento emocional deles, outras questões por trás que vem à tona, inclusive o Dr. Price lida muito com os problemas pessoais dele durante a investigação, coisas que ele é muito bom em analisar outras pessoas e saber comportamentos, emoções e tudo mais, mas com ele mesmo tem essa questão de jogar por baixo do tapete, e ele tem que lidar com as emoções dele, como os outros personagens também, que a gente tem a construção dos outros personagens muito boa, o do John, a Sarah Howard, ela mostra muito a perspectiva dela como mulher na sociedade, profissional e politicamente. Então a série, assim, ela é um prato muito cheio. É uma série, assim, pra mim, Sarah, que assistiu a série, é um pacote completo. E mulheres, por favor, assistam essa série. Homens também, porque a série é muito boa, mas é uma série, assim, que tem um protagonismo e uma perspectiva feminina muito excelente. É isso que eu tenho pra dizer. Assistam a série. Se você já assistiu essa série, fala pra mim o que você achou, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. Se você já leu esse livro, por favor, me conte, que eu fiquei morrendo de vontade de ler, porque eu não sabia que era inspirado num livro. Meu anjo, quero comprar. Preciso, inclusive. Já tô aqui, ó, passando meu cartãozinho na Amazon. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações para receber notificações dos próximos vídeos. Se você curtir esse tipo de conteúdo também, não esquece de deixar aqui um comentário, conversar comigo, fala pra mim se você já assistiu essa série, qual foi a sua percepção sobre a série, o que você achou, se você também teve essa perspectiva. E também não esquece de curtir esse vídeo se você curtiu o conteúdo, porque é muito importante pra mim, pro canal. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.